Olá! Hoje encerramos nossas reflexões sobre mecanismos de defesa. Agora vamos orar. Senhor, nos ajude agora a entendermos a Sua palavra viva, que penetra o mais profundo do nosso ser, transformando o nosso coração, levando-nos a crer em Ti e a termos vida no nome santo de Jesus. Amém. Para você que tem acompanhado nossas mensagens de cura interior, é notório que a partir do vídeo 16 começamos a desdobrar a trina constituição do nosso ser: corpo, alma e espírito. Já falamos sobre o corpo, depois do espírito humano e a partir do vídeo 32 estamos falando da alma. Talvez você pergunte: o que mecanismos de defesa têm a ver com a alma? Vamos relembrar. Os mecanismos de defesa são as estratégias do ego de forma inconsciente que protege a personalidade contra o que é considerado uma ameaça. O ego é o centro da nossa consciência. Se alma é mente, vontade e emoções, então a nossa alma está completamente envolvida nessa busca por defesas da nossa mente. As nossas angústias são as bases para que o nosso ego venha a buscar estes mecanismos de defesa. Quanto maior o nosso conflito interior, mais angústia teremos e mais o nosso inconsciente vai acionar esses mecanismos para resolver o problema, mesmo que seja escondendo o problema. Já falamos nos vídeos anteriores sobre os mecanismos de identificação e compensação. Hoje vamos falar de forma rápida e sucinta sobre os mecanismos de defesa de negação, racionalização e projeção. Mecanismo de defesa de negação. A negação refere-se aos fatos da realidade que são rejeitados e substituídos por uma fantasia ou ação. Recurso da natureza humana contra sofrimentos insuportáveis, como o caso da perda de alguém querido. Negamos algo, mentimos a respeito, não queremos olhar para o problema, nem discutir a respeito, não admitimos a dor, a tristeza, que temos mágoas ou ressentimentos. Escondemos, camuflamos. Construímos muralhas em volta de nossos sentimentos para que ninguém descubra nossos medos, dores e fracassos. Negar um problema não é a solução. No entanto, o nosso eu interior quer fugir da verdade para si e para os outros. Em casos específicos, esse mecanismo poderá ser favorável por algum tempo. Algumas pessoas perdem a vontade de viver quando um ente querido morre. A irreal sensação de que a perda não aconteceu pode ser o alívio para essa pessoa e ajudá-la até a não fazer uma loucura. Entretanto, negar a morte de alguém é doentio e ela precisará de ajuda. Existe um tempo para a luto, existe um tempo para todas as coisas. O mecanismo vai satisfazer por um tempo. Essa negação vai satisfazer por um tempo, mas não poderá persistir para sempre, pois é falso, mentiroso. Sendo falso, poderá acarretar neuroses, como é o caso de manter roupas do falecido no armário, colocar comida e sentar-se à mesa e conversar com o querido que já se foi.
No nosso próximo vídeo falaremos de luta e fuga. Assista! Mecanismo de defesa da racionalização. Na tentativa de evitar e explicar a verdade, nosso ego se utiliza desse mecanismo de defesa dando justificativas e explicações aparentemente racionais para comportamentos ou sentimentos controversos e até inaceitáveis. Este mecanismo não é tão direto como a negação. Não é uma mentira direta. É mais sofisticado. Tentamos dar razões que justificam o nosso comportamento, achando justificativas lógicas para tudo. Se você não tivesse começado... Exemplos clássicos, vamos lá. Aquela pessoa que entra em um coletivo sem pagar a passagem e se justifica dizendo que a empresa é rica. Outra, uma pessoa que participa de um concurso e não se empenha nos estudos. Ela faz a prova, mas não consegue a pontuação necessária. Depois se justifica alegando que estava ocupada demais e não teve tempo para estudar. E tantas outras conhecidas e clássicas justificativas. Esse mecanismo de defesa sobre alguma situação não é simplesmente achar uma explicação racional. Ele vai envolver muitas outras explicações. Depois, se uma das justificativas for derrubada, o ego colocará outra para substituí-la. Mecanismo de defesa da projeção. Nesse mecanismo, as características que estão ligadas ao eu são afastadas e projetadas em direção a outros objetos e pessoas cujas qualidades sejam mais adequadas para encaixar o material deslocado. Muitas vezes nos defendemos de sentimentos ruins gerados por nossos fracassos e culpas, projetando e responsabilizando algo ou alguém. Dentre todos os mecanismos, esse é um dos piores, pois avançamos um pouco mais no engano, na mentira. Culpamos os outros pelos nossos problemas, projetamos nos outros os nossos defeitos, declaramos que o problema é do outro e, por final, culpamos até mesmo a Deus. Transferimos nossos problemas para alguém, achamos um bode expiatório. Adão, Eva, vocês comeram do fruto que eu ordenei para que não comessem? Adão responde: Eva me deu de comer. Foi Eva, a mulher que o Senhor me deu. E Eva também se utiliza da projeção. Foi a serpente, Senhor, foi ela. Quantas vezes não assumimos nossas responsabilidades e projetamos em alguém ou algo a causa para o nosso erro? Eu tive muitos colegas de trabalho que sempre chegavam atrasados e a culpa era sempre do trânsito, do ônibus que demorou a passar ou que não parou. Nunca era por acordarem tarde, por dormirem mais um pouquinho, por não saírem com uma margem adequada ao percurso e ao horário de início da jornada. Meu irmão,
Sabemos que estes mecanismos são acionados pelo nosso ego no nosso inconsciente, tentando nos proteger de sentimentos ruins como a angústia. Contudo, como dissemos, nem sempre haverá um bom resultado, pois na maioria das vezes eles vão falsificar a percepção de nós mesmos. Freud disse que mecanismos defensivos falsificam a percepção interna do sujeito, fornecendo somente uma representação imperfeita e deformada. Quero lembrar que somos uma natureza caída, nossa alma, o nosso eu está totalmente sujeito a estas emoções ruins das quais tentamos nos defender. E numa tentativa mais de fuga do que de solução, lançamos mão destes mecanismos para nos protegermos contra medos, ansiedades, complexos e tantos outros. Todavia, a realidade continuará existindo. Apenas o nosso modo de olhar os fatos é que vai mudar. E se esse meu olhar conseguir organizar e gerar ações e reações positivas, meu resultado será satisfatório. Entretanto, nosso ser interior nem sempre estará apto para organizar e lidar com sentimentos ruins, e os mecanismos serão ineficazes. Citamos os mecanismos da identificação, da compensação, da negação, racionalização e projeção. Você pode perceber o quanto eles se baseiam na mentira? Você consegue perceber? Freud disse que eles falsificam a nossa percepção interna e geram uma representação imperfeita, deformada. Precisamos derrubar esses castelos, essas muralhas de mentiras que nossa mente, levada pelo inconsciente, vai construindo na tentativa de aliviar dores e de proteger o nosso psiquismo. Lembre-se, um cristão vive da verdade. Jesus disse em João 14, verso 6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. E o verso 32 de João 8 diz o seguinte: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, estes mecanismos são ruins? Se interiormente estivermos ajustados, poderemos ter sucessos. Contudo, eles podem se tornar anormais se forem usados em excesso. Se um leão aparecesse agora na sua frente, o que você faria? Luta e fuga será a nossa próxima reflexão. Vamos orar. Pai nosso, um dia fomos alcançados por sua graça salvadora e conhecemos a verdade que liberta. Pai, nos ajude a andarmos na verdade. Direciona-nos a encontrarmos profissionais, amigos e irmãos que nos ajudarão nessa caminhada e que busquemos em Ti, Senhor, o alívio para nossos conflitos e angústias. No nome de Jesus. Amém. Creia, Jesus se doou na cruz e ressuscitou da morte para que tenhamos vida em seu nome. Sua morte não foi em vão.